Você sabe o que é um recife de corais? Venha com a gente aprender sobre um dos ecossistemas mais importantes para o equilíbrio da vida em nosso planeta. Os recifes de corais são formados por pequenos animais marinhos, como os corais, moluscos e outros seres vivos, que formam grandes colônias pelas deposições de carbonato de cálcio. Os corais são animais quinidários que pertencem à classe Anthozoa. Como são muito frágeis, utilizam carbonato de cálcio depositado na água para que possam construir um exoesqueleto duro. Cada indivíduo encontrado em uma colônia de corais é chamado de pólipo, ou seja, o recife de corais é coberto por milhares de pólipos. Quando ocorre a morte de pólipos, outros nascem por cima dos esqueletos que ficaram. Agora, quando você olhar para um recife de corais, irá saber que somente a camada superficial é composta por pólipos vivos. As outras são camadas finas de carbonato de cálcio, que é resultado das sobreposições de esqueletos de pólipos. Por que devemos preservar os recifes de corais? Os recifes de corais são ecossistemas de grande importância para o equilíbrio da vida do planeta. Abrigam uma vasta quantidade de formas de vidas marinhas. Estima-se que 1 em cada 4 espécies marinhas vivam nos recifes de corais, incluindo 65% dos peixes. A elevação da temperatura e a poluição dos oceanos estão afetando os recifes de corais e, consequentemente, isso afeta os demais animais que vivem nesse ecossistema. O aumento da temperatura e da radiação ultravioleta é prejudicial para as algas unicelulares que vivem no interior das células dos corais, que não conseguem realizar a fotossíntese para a manutenção da vida dos recifes. E como consequência disso, ocorre um fenômeno chamado de branqueamento, que pode provocar a morte dos recifes. A emissão de CO2 na atmosfera também prejudica os corais, pois o excesso desse gás é absorvido pelos oceanos, deixando-os mais ácidos. Essa acidez interfere no carbonato de cálcio, não deixando que os corais formem seu esqueleto, e em alguns casos, a elevada acidez pode acabar desmanchando os recifes. Outras ações, como a poluição das águas com esgoto doméstico e o vazamento de petróleo, também prejudicam os corais. Além disso, o turismo e o excesso de pesca também contribuem para a degradação desse ecossistema. E quais seriam as consequências das ações humanas para os recifes de corais? Para deter o aquecimento global, que aumenta a temperatura média da atmosfera, podemos adquirir atitudes simples, como por exemplo, diminuir a emissão de gases estufas, como o CO2 e o CH4. A diminuição desses gases pode ser realizada ao utilizar canudos de metal ao invés de canudos de plásticos, utilizando meios de locomoção como bicicletas ou de locomoção pública, como por exemplo os ônibus, ao invés de carros individuais. E além das atitudes individuais, há também atitudes governamentais como a Agenda 21, definida pelo Ministério da Saúde como instrumento de planejamento para a construção de projetos ambientais, justiça social e de eficiência econômica. Os corais são a base de muitos ecossistemas marinhos. Se não os protegermos agora, evidenciaremos um efeito cascata que intervirá no modo de vida terrestre, incluindo no modo de vida de nós humanos. O aumento da temperatura média global é uma preocupação mundial, visto isso, os países vêm se reunindo em convenções que estão sendo realizadas a fim de discutir propostas no controle de secas, das queimadas e emissões de poluentes na atmosfera, que também afetam os nossos oceanos. Agora que você aprendeu um pouco sobre os corais, você está pronto para proteger os nossos recifes?